Nesse último vídeo do ano aqui da carteira do canal, vamos ver como é que foi a nossa carteira em 2023, a rentabilidade, dividendos, quem foram as melhores empresas, as piores escolhas e também talvez mudanças que a gente já pensa em fazer aqui para o ano que vem. Já falando de patrimônio, a gente está fechando o ano com mais de 38 mil reais aqui na carteira, sendo que 51% estão em ações, 14% no imobiliário, 18% em estoques e 15% em REITs. Quando a gente olha o patrimônio ainda, a gente vai ver uma coisa bem interessante aqui, é que a gente está fechando em máxima histórica. Então tivemos aqui uma queda em outubro, não foi um mês muito bom, mas com os aportes constantes e mantendo a estratégia, a gente está fechando o ano aqui com o maior nível de patrimônio, tendo saído lá de 26 mil em março de 2023 para passar de 38 mil agora em dezembro de 2023, ou seja, em poucos meses aí a gente conseguiu um bom ganho patrimonial. Obviamente a maior parte disso veio do aporte, nesse começo de carteira vai ser assim, mas no longo prazo a rentabilidade, os juros compostos, os dividendos vão acabar aumentando muito mais seu patrimônio do que os seus aportes. Nesse começo eu optei por não fazer nenhuma mudança na carteira, mas para o ano que vem tem uma empresa que está na mira de possivelmente sair, que é justamente a Movida. O intuito dessa carteira é ter somente empresas de mais alta qualidade para a gente focar realmente em asset allocation, em alocação e não somente ali nas escolhas, nos resultados dos ativos. Então eu vou dar uma olhada assim que sair o resultado do quarto trimestre para ver se a Movida continua aqui na carteira, porque quando a gente olha aqui a classificação, vocês vão ver que a gente tem bastante crescimento, um pouquinho aqui de dividendos e a gente tem um único turnaround que é justamente a Movida, né? De resto a gente está com a mesma carteira inicial, a VEG, Brasil Agro, Hidrogasil, Itaú, Arezzo, Fleury, Vamos, TOTVS, Engie, Movida e Prio. Então a única que na minha visão a gente precisa revisar aqui para o ano que vem é justamente a Movida. Nos fundos imobiliários a gente também segue com os mesmos, VRTA, XPML, HGLG, JSRE e RBRF11, sendo que eles estão bem distribuídos em vários setores diferentes. Lajes corporativas, shoppings, fundos de fundos, logísticas e recebíveis. Na minha visão, a gente não precisa nesse momento fazer nenhuma alteração para entrar aí no ano de 2024. Falando de investimento no exterior, a gente está aqui com a John Deere, a Nvidia, a Nordisk, a Microsoft e a Apple. Para o ano que vem eu estou pensando aqui em substituir uma empresa de tecnologia, muito possivelmente a Nvidia, e colocar uma empresa do setor ali de consumo, hipermercado, alguma coisa relacionada a consumo, porque a gente tem muita tecnologia atualmente na carteira, cerca de 50%, e eu não estou confortável com essa exposição, lembrando que eu vou me limitar sempre aqui a ter 5 empresas, então eu vou buscar uma outra empresa aqui de muita qualidade para a gente substituir possivelmente a Nvidia, ou talvez a Microsoft, ou a Apple, e as outras, né, John Deere e Nordisk, que eu tô pensando em manter aqui na carteira, até porque uma é do setor industrial, agro, bem interessante, e a outra é de saúde, então acho que agrega bastante numa carteira que você vai ter somente 5 empresas, mas a gente não pode ter numa carteira de só 5 empresas uma concentração de 50% aqui em tecnologia, então são mudanças que eu penso em fazer para o ano que vem na parte de estoques. Nos REITs, que são empresas imobiliárias nos Estados Unidos, a gente tem o Mid-American Apartments, o Equinix, o Public Storage, o Prologis e o Realty Income, uma carteira muito bem diversificada aqui em logística, apartamentos, Triple Net Lease, que é varejo, Self-Storage e Data Center. Possivelmente estou pensando em substituir o Realty Income, que apesar de ser um ativo da maior qualidade, um dos que mais tem qualidade no mundo, é um ativo que tem mudado um pouco a estratégia nos últimos 2-3 trimestres, está ficando um pouco mais arriscado, um crescimento mais baixo e um preço muito justo ali, muito próximo do seu valor ideal. Então a minha intenção aqui é talvez colocar um REIT que agrega um pouco mais na carteira, talvez até mesmo dentro desse setor aqui de varejo, ou buscar algum outro setor que esteja fazendo sentido para a gente talvez pegar aí uma recuperação em 2024, que deve ser um ano muito bom para os REITs justamente pela queda de juros. Então possivelmente uma mudança também na carteira em 2024. Falando agora em rentabilidade, a gente fechou o ano com 14%, sendo que tivemos uma ótima recuperação ali a partir de outubro, novembro, uma alta que recuperou bastante a nossa carteira. A gente quase não ficou negativo na carteira ao longo do ano inteiro, então isso aqui é bem interessante na minha visão. Somente ali no dia 28 de outubro que a gente teve a carteira com uma variação negativa de 0,26%, ou seja, ao longo de todo o investimento que você teria tido essa carteira teórica que a gente montou aqui no canal, somente um dia do ano ali você estaria perdendo dinheiro, de resto você estaria ganhando, às vezes muito pouco, às vezes muito mais, a maior parte do ano aqui com uma carteira bem defensiva, e é justamente por isso, por ser uma carteira defensiva, que a gente não bateu o índice Ibovespa aqui no ano, porque o índice Ibovespa, ela é uma carteira, né, teórica muito mais arriscada, com beta muito mais volátil aqui do que a nossa carteira teórica
teórica que a gente montou aqui pro canal, que era intencional a gente ter uma carteira defensiva. Então, em anos muito positivos, o Ibovespa tende a superar a nossa carteira, mas em anos negativos, em anos de crise, a nossa carteira aqui do canal tende a cair menos e no longo prazo isso compensar essa alta ou essa desvantagem que a gente tem em frente ao Ibov, que tem ações ali mais arriscadas. De qualquer forma, apesar da gente ter perdido aqui pro Ibov, que não é necessariamente um bom índice de referência, afinal de contas 50% da nossa carteira não é de ações no Brasil, então a gente poderia comparar aqui também com o IVVB11, que é um ativo talvez mais comparável. A gente vai ver que a nossa carteira performou muito em linha com o IVV ao longo do ano, principalmente nesses últimos meses, e fechamos o ano com uma rentabilidade melhor que o IVVB11, ou seja, a gente teria batido o S&P 500. Claro que aqui a gente está falando de menos de um ano, né? A gente começou a carteira ali em março, então menos de um ano não dá para a gente tomar decisão nenhuma se a carteira está indo bem, se a carteira está indo mal, mas a gente bateu aqui um índice bem importante, e quando a gente compara com outros, né, eu vou colocar todos aqui para a gente refletir um pouco a respeito de cada um desses índices. Eu acredito que o primeiro índice que a gente tem que se preocupar em bater no longo prazo é justamente o IPCA, que é a nossa inflação. Então você tem que, no mínimo, garantir que os seus investimentos estão te protegendo do poder destrutivo da inflação no longo prazo, e a nossa carteira conseguiu bater o IPCA aqui no Brasil, que deu 4,33% no acumulado desse período, né, não do ano todo. Então conseguimos aqui proteger o nosso patrimônio em relação à inflação. Obviamente que é pouco tempo de análise, afinal de contas o ideal é a gente ter 3, 4, 5, 6 anos de carteira aqui para a gente poder começar a analisar alguma coisa em rentabilidade, mas já dá para ter uma visão aqui de que estamos conseguindo proteger, com exceção do mês aqui de outubro, que realmente foi muito ruim. A gente tem tido um resultado bem positivo. Para segurar a inflação, como tem sido segurada aqui no Brasil, obviamente que a gente precisa de um CDI alto, né? Então um juros alto, que se traduz aqui no CDI, e nos últimos 2 anos, com o ciclo de alta que a gente teve no CDI, o CDI acabou rendendo bem no ano aqui com uma rentabilidade de 12,78%, quase que a gente não consegue bater o CDI no ano, e eu sei que esse é um indicador que muitos investidores olham, afinal de contas, eles acreditam que não faz sentido você investir em renda variável se você consegue ter o mesmo retorno ou um retorno parecido em CDI com muito menos risco. Então, é uma visão que eu não concordo muito. Eu quero até trazer um vídeo aqui no canal mostrando por que o CDI não vence a bolsa em longos prazos, e também por que a comparação com o Ibov não é muito boa e a forma como é comparada não é muito boa, mas mesmo assim é legal da gente ver que está aqui batendo o CDI, justamente porque eu sei que os investidores, a grande maioria, tem esse viés, tem essa vontade de bater o CDI e veem o CDI como esse grande benchmark do mercado como um todo. Uma outra comparação interessante é com o índice Small 11, apesar de que não faz sentido comparar com a nossa carteira, é interessante comparar o comportamento ao longo do ano. Então o índice Small 11 subiu bastante, principalmente nos últimos meses, rendendo ali no período 26%, teria batido a nossa carteira, porém com muito mais volatilidade. Então vocês vejam que é um sobe e desce muito mais forte aqui, que não é para todo mundo, não é para todo investidor aqui que vai ter esse tipo de carteira e vai gostar, apesar de que o índice Small 11 ele tem mais de 100 empresas e mesmo assim ele não consegue reduzir totalmente a volatilidade. Então vocês vejam que ele sobe muito rápido, depois cai muito rápido, depois sobe muito rápido. Então para noites de sono aí de alguns investidores não é o melhor tipo de empresa, não são efetivamente as small caps. Talvez as pessoas, a maior parte dos investidores, se dariam melhor com uma carteira mais parecida com a nossa, que sobe suavemente, cai suavemente, depois sobe. Apesar de que a gente subiu de uma forma bem forte nos últimos meses, o normal seria uma alta aqui um pouco mais suave. Então, interessante essa comparação aqui. E por último, uma comparação com a poupança, só para a gente ter uma ideia, né? Então, a poupança ela muito mal vista no mercado. Eu também não gosto, né? Um investimento realmente muito ruim, e a gente tem aqui também como uma meta bater a poupança a longo prazo no mínimo, né? Então a gente tem que bater a poupança, a gente tem que bater a inflação, a gente tem que bater o CDI. Já o Ibov é uma carteira teórica muito diferente, com vários problemas e com várias características específicas. O ideal seria a gente comparar as ações da nossa carteira com o Ibov e as estoques e a parte global com o IVVB11, né? Se a gente conseguisse fazer isso daqui. Mas muito satisfeito aqui com a rentabilidade do ano. A gente conseguiu uma rentabilidade positiva começando ali em março, lembrando que era um momento que o pessoal estava bem pessimista com a bolsa estava caindo na época, né? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. A bolsa ali em março estava caindo, o pessoal pessimista, a gente começou a investir, começou a falar que vale a pena, começou a mostrar para vocês alocação e de que bolsa para longo prazo faz sentido, e a bolsa começou a subir. Então assim, a gente segue bem satisfeito aí para o ano que vem. Vamos ver como é que vai ser a nossa rentabilidade em relação ao Ibovespa.
Ibovespa. Na minha visão, essa carteira ela tende a ir melhor em momentos que o Ibovespa vá mal. Então, assim, crises internas aqui no Brasil, em momentos de queda de commodity, a tendência é que essa carteira teórica aqui que a gente criou, ela vá superar o Ibovespa quando a gente tiver um Ibovespa subindo muito forte, com as commodities indo muito bem, com queda de juros aqui no Brasil, com um momento positivo para a Bolsa Brasileira. A tendência é que essa carteira nossa perca para o Ibov, mas no longo prazo, na minha crença aqui, na minha visão, é de que a gente vai cair menos e com isso a gente vai compensar essa alta aí do Bovespa. Falando um pouco mais dos ativos que mais subiram, a gente tem a Movida, ao longo do ano foi a maior alta desde que a gente iniciou a carteira. Então, assim, mesmo assim eu penso em retirar ela da carteira do ano que vem. Não é porque está subindo que eu não vou tirar ela da carteira, e também não é porque está subindo que eu vou tirar da carteira. Não é isso, é resultado, é característica. Eu acredito que ela não cabe, talvez, vamos ver como é que vai vir o fim do ano, ela não cabe na nossa carteira que é focada em qualidade, pensando que é um investidor com essa mentalidade que quer uma carteira assim, funcionaria muito melhor, por exemplo, a Localiza do que a Movida, mas mesmo assim a Movida estava muito amassada ali em março, a gente colocou na carteira e desde então o mercado tem ali reprecificado realmente a melhora nos resultados. Na realidade tem tirado um pouco desse ruído, teve um ruído muito grande ali em relação aos resultados da Movida, o futuro da Movida, a depreciação, o preço dos carros, que ela teria comprado carros caros, mas a gente está vendo que todo esse ruído tem passado e ela tem subido. Também a gente teve a Fleury subindo bem no primeiro ano aí junto com a Pardini, a gente teve a PetroRio que tem atingido níveis de produções muito bons, a gente tem a Microsoft que subiu bastante com aquela narrativa AI do início do ano, e também um outro caso aqui interessante, a gente tem a Nvidia subindo 26%, quando a gente colocou a Nvidia na carteira, até teve questionamentos, né? Mas será que a Nvidia não tá cara? E mesmo ela estando cara, eu falei que fazia sentido colocar na carteira, porque ela, primeiro, cabia nos critérios que a gente tinha definido, e segundo, ela tinha muito valor a entregar ainda e estava ali quebrando, batendo as expectativas do mercado trimestre a trimestre, então fazia sentido dela estar na nossa carteira, mas para o ano que vem, muito possivelmente, a gente deve aqui remover a Nvidia. Ainda estou pensando em quem que a gente coloca no lugar. Falando em piores performances, a gente teve aqui justamente a Vamos, né? A Vamos ali ao longo do ano fez um follow-on que talvez não tenha agradado tanto o mercado, o custo de capital subiu muito, então ela não deve conseguir crescer na mesma proporção. Tem todos esses poréns ali envolvendo a Vamos, mas segue sendo uma empresa de muita qualidade. Acho que não tem sentido a gente vender. Essa queda não é necessariamente uma perda de fundamentos, é só uma piora de curto prazo no setor e nos fundamentos ali do setor, e nos fundamentos justamente daquilo que que é o motor de crescimento da Vamos, que é justamente o custo de capital, os juros. Mas a tendência é que para o ano que vem, para 2025, a gente veja uma queda aí e ela consiga voltar a crescer na mesma velocidade que ela crescia antes dos juros começarem a subir tanto aqui no Brasil. Então, se ela conseguir segurar mais esse ano com bons resultados, sendo rentável, sem precisar fazer novas emissões para crescer, eu acredito que esse ano a gente chega num juros de 9%, próximo de 9% aqui no Brasil. Isso vai já abrir bastante espaço para ela voltar a se endividar mais e a crescer num ritmo mais parecido com o que ela crescia ali em 2021, 2020, até início ali de 2022, né? Então é uma empresa que a gente gosta, que eu acredito que ainda cabe aqui nos critérios, e a gente vai manter na carteira pro ano que vem. Obviamente, se no primeiro trimestre, no segundo trimestre a gente vê os resultados piorando, a gente tira da carteira e substitui por outra. A gente não tem apego com nenhuma empresa aqui da carteira. Se elas piorarem, a gente vai tirar sim. Tiverem também fatos relevantes que sejam relevantes o suficiente para fazer a gente repensar a nossa alocação, a gente também vai tirar. A ideia é que quando a gente investe para longo prazo não é comprar e esquecer, é comprar e realmente aplicar a manutenção ali da sua carteira, você estudar a sua carteira, estudar os ativos, rever os fundamentos deles de tempos em tempos. Empresas mais simples, empresas mais tranquilas, mais maduras, como o Engie, por exemplo, você não precisa ver todo o trimestre, você pode ver de ano em ano, a cada 6 meses, se você preferir. Empresas numa situação mais complicada como a Movida, você tem que ver ali todo o trimestre, como é que tá vindo. Então, assim, a ideia é a gente monitorar, fazer as mudanças necessárias e também a gente definir as alocações para buscar o melhor retorno possível ajustado ao risco que a gente optou e deseja correr nessa carteira. E só falando aqui da rentabilidade mensal, a gente teve meses muito bons ali no início da carteira, a gente quase não perdia pro Ibov nesse período e a carteira nunca ficava negativa, e aí a gente teve uma sequência de meses ruins aqui, agosto, setembro, outubro, que acabaram prejudicando bastante a gente e conseguimos recuperar ali
em novembro e dezembro, apesar de que em novembro a gente subiu menos do que o índice, se eu não me engano a bolsa subiu 12% em novembro, e agora em dezembro provavelmente também estamos subindo menos que o Ibovespa, mas mesmo assim, como eu falei para vocês, estou satisfeito com o retorno comparado ao risco que a gente tem corrido nessa carteira, que é, na minha visão, bem menor do que o risco que você corre no Ibov. Assim que a gente tiver uma virada de cenário aqui no Brasil, para as commodities, para o dólar, para a inflação, para o fiscal, o que quer que seja, podem ter certeza que as maiores empresas do Bovespa vão cair demais e a nossa carteira vai cair menos do que essas empresas. A gente, quando tiver um teste de fogo desse, a gente faz um vídeo aqui focado nisso, analisando as diferenças e trazendo para vocês essas explicações e a teoria por trás disso. Mas a gente não tem como saber quando isso vai acontecer. A gente sabe que vai acontecer, teremos um ciclo negativo no Brasil, mas não sabemos quando. Então, quando acontecer, eu volto aqui para falar e mostrar para vocês. Falando em dividendos, a gente recebeu dividendos aqui em todos os meses ali, a partir do momento que a gente começou a receber em maio, que a gente estava ali apto a receber. Então, temos uma carteira bem diversificada que paga bem dividendos. Obviamente que nos fundos imobiliários os dividendos são mais escadinha, então a gente vai investindo e recebendo dividendos mais padronizados ali nos fundos imobiliários, e as ações acabam pagando ali um pouco mais de forma desregulada. Então em meses, tem meses que a gente recebe muito, como novembro, tem meses que a gente recebe menos, como julho. Aí o ideal é que a sua carteira no longuíssimo prazo esteja te pagando cada vez mais dividendos, e aí você vai vivendo de dividendos no longo prazo, que foi o que a gente mostrou nesse vídeo aqui, como receber dividendos mensais. Então você tem uma carteira muito bem diversificada que te dê ali dividendos mensais. Obviamente, como eu falei para vocês, é só o início dessa carteira, então a gente ainda nem tá naquela fase em que os dividendos viram uma bola de neve tão forte que você recebe mais do que você aporta. Atualmente o nosso aporte é cerca de R$1.000 e a média de dividendos que a gente tem no mês ainda é R$86, então vai demorar para a gente chegar lá, mas a gente um dia chega, né? O ideal quando você pensa em investimento para longo prazo é justamente você um dia viver ali dos seus dividendos. Eu acho que é o objetivo da maioria dos investidores. Quando a gente olha aqui o yield da carteira, ainda não faz sentido olhar, porque esse yield a plataforma calcula com base nos últimos 12 meses, como a gente vê aqui, e nos últimos 12 meses, nem todos os meses a gente recebeu dividendos. Então o ideal é a gente olhar aqui em maio de 2024 ou até mesmo junho de 2024, qual seria o yield aqui da nossa carteira. Eu acredito que nas ações a gente vai ficar com yield de cerca de 3% e no yield dos fundos imobiliários cerca de 5%. Então não é uma carteira de yield muito alto, justamente porque são ativos mais bem precificados, ou até mesmo de certa forma caros, e que pagam menos dividendos, com muita empresa de crescimento. Então não penso que será uma carteira de yield, é uma carteira realmente para te proteger das quedas e subir mais e te dar mais ganho de patrimônio no longo prazo, não necessariamente dividendos. Olhando aqui os maiores pagadores, é uma coisa bem interessante que eu queria comentar, que é justamente o nosso maior pagador de dividendo, que é a Brasil Agro, e não é uma empresa muito conhecida por ser uma empresa de dividendos, uma grande pagadora de dividendos. Então a Brasil Agro conseguiu pagar mais dividendos do que, por exemplo, a Engie e o Itaú juntos aqui, que são conhecidos como empresas de dividendos. Então a Brasil Agro teve um ano muito bom, não um ano muito bom, na verdade um ciclo muito positivo nos últimos 2-3 anos, e boa parte ali da operação da Brasil Agro, eu diria que cerca de metade do resultado da Brasil Agro vem justamente de venda de terras, uma operação imobiliária, ou seja, ela compra terra barata, vende cara e repassa esse dinheiro para os investidores. E ela de vez em quando tem um dividendo que é extraordinariamente alto e muito bom aí para quem é investidor. Então tivemos um dividendo extraordinário da Brasil Agro, inclusive a gente vai pegar esse dividendo de novembro para investir agora em dezembro. Então vamos investir R$1.000 mais R$247 agora em dezembro, e boa parte disso veio justamente da Brasil Agro, que pagou 170. Então uma ótima pagadora de dividendos. Mas depois da Brasil Agro, que o óbvio, ele funciona. Então são os fundos imobiliários que são os melhores pagadores de dividendos, obviamente, e a gente tem Engie, Itaú, Arezzo aqui, mas na minha visão eu acredito que no longuíssimo prazo a gente vai ter aqui mais os fundos imobiliários nessa área dos maiores pagadores concentrados de dividendos, né, em questão de dividendo por ação, e obviamente os grandes pagadores mesmo, Engie, Itaú, esses vão ficar mais próximos aqui da esquerda, e a Brasil Agro vai ter algum ano ali, um ano ou outro, que ela vai acabar se sobressaindo, mas a tendência é que seja um case muito mais de crescimentos. Cresce, paga dividendos, a própria gestão foca muito mais num dividend yield ali próximo de 6%, e ela chegou a pagar 13, 14, dependendo de quanto você pagou na ação. Então não esperem esse tipo de dividendo da Brasil Agro para sempre, mas é muito bom, uma empresa que eu gosto bastante, tem análise dela no canal. Inclusive, para a maioria desses ativos aqui tem análise no canal, né? Eu diria que para 95% desses ativos tem análise no canal, então se você quiser conhecer mais deles, é só você fazer aí um GAflix, né? Vai no nosso canal e pesquisa aqui o que você quiser, por exemplo, Brasil Agro,
que vocês vão encontrar aí conteúdos sobre a maioria das empresas. Inclusive a Brasil Agro tem bastante conteúdo aqui no canal. Já na agenda de dividendos, a gente tem aqui boas notícias, um pagamento muito bom da Engie agora em dezembro ainda, então não vou conseguir pegar esse dividendo, não está aparecendo aqui hoje, mas mesmo assim um dividendo bom aí de R$36, mais alguns outros aqui da Hydrogazil, Fleury, Nvidia, acreditem se quiser, PSA e o PLD, que são aqui estoques. Então a nossa plataforma ela consegue colocar tudo aqui. Por exemplo, vocês veem que o Real Income, ele não é uma empresa brasileira, mas ele aparece aqui no seu ranking de dividendos. Então é uma forma muito legal de você ver aqui quem está pagando mais, quem está pagando quanto. E obviamente você consegue ver aqui também por nomes aqui nesses gráficos que a gente tem dos dividendos. Então essa parte de dividendos aqui eu acho que é uma das que eu mais gosto na plataforma, apesar de que quem me conhece sabe que eu não sou tão focado em dividendos, mas eu acho muito legal, eu acho bonito de ver, eu acho que incentiva a gente, ajuda o psicológico, né, da gente manter aqui para longo prazo, a gente vê que está recebendo cada vez mais, apesar de que estamos agora em dezembro recebendo menos do que em novembro, em dezembro a gente recebe mais do que o que a gente começou e a tendência é que no longo prazo sempre seja dessa forma. E repassando rapidamente as nossas metas, a gente tem a meta de aporte mensal de R$1.000 mais os dividendos, gastos mensais de um salário mínimo, uma rentabilidade mensal esperada de 1,2% ao mês e um patrimônio final que a gente deseja chegar em 100 mil lá em 2026. Então aqui o que eu queria mostrar para vocês é justamente a parte de rentabilidade, como a gente tem uma rentabilidade próxima com o que a gente esperava ter. Achei isso muito interessante. Então a nossa meta é 1,2%, tivemos 1,19% ao mês. Então uma rentabilidade bem positiva, que a gente consegue ver os nossos melhores meses, o quanto que a gente está outperformando a nossa própria meta ou indo pior do que a nossa meta. E aqui a gente consegue ver o tracker aqui da nossa meta final, que são 100 mil lá em dezembro de 2026. A gente está agora em dezembro de 23 com 38 mil no patrimônio. Era para a gente estar com 39.833 se a gente fosse atingir essa meta. Lembrando que a gente tem um aporte de 1.000 e pouco, né, que a gente vai fazer. Então vamos chegar muito próximo aqui de qual deveria ser o nosso patrimônio em dezembro de 23 para atingir essa meta. Então estamos muito aqui em linha com o que a gente definiu para nós aqui no canal, para a carteira do canal. E ao longo dos anos aí vamos acompanhando como que essa carteira vai se saindo, se a gente vai alcançar essas metas aqui que a carteira está projetando para a gente. Passando agora para o aporte, a plataforma está pedindo para a gente aportar justamente em ações, é o que está mais longe aqui do nosso percentual definido. Vamos ver qual que é a ação que está mais longe do percentual que a gente definiu especificamente para ela, agora em alocação micro. Aqui em alocação micro, a plataforma está pedindo para aportar em Hydrogazil e PetroRio, que são as que estão mais distantes do meu percentual definido. Eu estou escondendo um pouquinho aqui o lado direito dessa parte da plataforma, porque justamente tem informações se essas empresas são recomendações nossas ou não. Então, para quem é assinante Pro, quem é assinante aqui do GA, tem acesso a saber as recomendações que ficam aqui no canto direito. Então eu estou escondendo em respeito aqui, obviamente, aos nossos assinantes. Mas deu para ver aqui quem é que a gente vai aportar. Eu vou fazer aqui uma divisão, vou dividir meio a meio, como eu sempre faço, e eu já volto aqui para mostrar para vocês como que ficou a carteira para 2024. Finalizou aqui a consolidação da carteira, o aporte do mês de dezembro de R$ 1.241 dividido em Hydrogazil e PetroRio. Eu sempre jogo um pouco para baixo para não ter nenhuma desvio aqui ou vantagem indevida em relação à nossa rentabilidade, à nossa carteira e patrimônio no longo prazo. Então, já para não ter nenhuma desconfiança, eu jogo para baixo ali, recebeu 1.250, eu compro 1.240, só para a gente ter sempre uma gordura aí, para não dizerem que a gente está comprando mais do que teria dinheiro, alguma coisa assim. Então a gente está aqui com 53% em ações, 3,8% em fundos imobiliários, 17,7% em estoques, 15,2% em REITs. Então uma carteira bem interessante. No início ali do vídeo eu falei quais são as revisões que a gente está pensando em fazer para o ano que vem. Então assim que começarem a sair os resultados das empresas no ano de 2024, para o final, né, de 2023, ou seja, o quarto trimestre de 23, a gente vai ter cobertura aqui dos resultados no GA, e conforme a gente for fazendo as coberturas, eu já vou ali pensando e definindo quem que a gente vai tirar da carteira e quem vai entrar na carteira em 2024. Lembrando que o foco da carteira é sempre ter as empresas mais bem ranqueadas e também diversificar a nossa carteira aqui para longo prazo. Então, se a empresa não está com uma nota muito boa, a tendência é que ela saia mesmo da carteira, mas eu estou esperando fechar ali o ano de 23 para a gente ter uma ideia melhor do resultado geral da empresa. Lembrando que nada do que eu falo nessa série da carteira do canal é recomendação de investimentos. A gente fez essa série com um intuito muito mais educativo, para vocês não só aprenderem a utilizar a plataforma da melhor forma para vocês, mas para também vocês verem casos reais de tomada de decisão, quanto recebe dividendo, quando uma empresa entra na carteira, quando uma empresa sai, como alocar a carteira, como dividir a sua carteira. Então, assim, a gente pensa sempre em ser uma série mais educativa,
Só que se você quiser ter acesso às nossas recomendações, saber o que a gente efetivamente está comprando, é só você ir no canal, clicar nesse primeiro link aqui, e clicando naquele link você vai direto para um site que explica o que é ser um assinante do GA, quem são os analistas, o que você vai ter de acesso exclusivo nas nossas plataformas e quais são as nossas carteiras. E também, se você tiver dúvida, pode tirar com a gente no WhatsApp. A gente tem um WhatsApp de atendimento que vai tirar suas dúvidas sobre o plano, e você pode também assinar por 7 dias. Se você não gostar, é só cancelar, que você não paga nada, assim como outros planos que você vê por aí na internet. Então é bem simples, testa lá, não custa nada você conhecer o serviço, conhecer o produto. Se não gostar, é só você cancelar. E também, se você quiser ficar com a conta gratuita, não tem problema, você ficar com a conta gratuita, tem acesso a muita coisa também aqui na plataforma do Gerando Alfa, e muito conteúdo gratuito aqui no nosso canal e também nas nossas outras redes sociais. Inclusive, a gente tem uma carteira que é a carteira de dividendos, que ela vai indo muito bem, com uma rentabilidade muito acima do Ibov, e teve um ano muito melhor do que a nossa carteira aqui do canal. Então, para vocês verem como a carteira aqui do canal, a gente não está buscando a melhor rentabilidade, o melhor retorno, o melhor dividendo, o melhor crescimento. Ela é uma carteira somente teórica ali para a gente utilizar as ferramentas e tomar a decisão com a mentalidade de um investidor que possivelmente investiria naquela carteira. Agora, se você quiser saber as nossas melhores decisões, nossas melhores carteiras aqui, as nossas melhores apostas para longo prazo, é somente para quem é assinante A Pro. E aí você tem acesso a uma carteira, por exemplo, a nossa carteira de dividendos, que paga dividendos mensais e também tem vencido aí o Ibovespa. Acho que desde a criação ali, praticamente poucos meses ali, ou dias talvez, a gente ficou abaixo do Ibov, a gente tem conseguido vencer. E eu vou falar para vocês que quando a gente criou a carteira, eu acho que o Ibov tem sido o índice mais difícil de bater no mercado como um todo. Então, realmente é uma carteira que a gente gosta muito, a gente tem bastante orgulho, os nossos assinantes gostam bastante dela. Então, assina lá, testa pelos 7 dias. Se você não gostar, como eu falei, é só você cancelar, que não é cobrado nada.